Sabe aquela busca que todo mundo tem por um sentido na vida? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, olhando para uma das histórias mais antigas e fascinantes que a gente conhece, a história de Jacó. Essa frase soa como algo que alguém diria hoje em dia, né? Mas ela captura perfeitamente o coração da história de Jacó. É sobre aquela sensação, sabe, de não ser bom o suficiente, aquela batalha constante para provar nosso valor, para sentir que a gente pertence a algum lugar. A jornada de Jacó é, no fundo, essa mesma luta. Então vamos entender isso melhor. Essa busca por sentido não é uma coisinha boba, um sentimento que vem e vai. Pensa nisso como uma lei da natureza, tipo a gravidade. É parte do que nos faz humanos. A gente está sempre procurando por aquilo que nos completa, que dá um propósito para tudo. Ok, e para a gente entender de verdade a jornada de Jacó, tem uma palavra-chave: idolatria. E calma, não estamos falando de estátuas de ouro, nada disso. A ideia aqui é mais profunda. Idolatria é quando a gente pega qualquer coisa ou qualquer pessoa e coloca no centro da nossa vida. É buscar nessa coisa a segurança, a aprovação, o sentido que, segundo essa história, só Deus poderia dar. E a primeira grande busca de Jacó por sentido, ela começou com um ídolo muito poderoso. A necessidade desesperada de ser aprovado pelo próprio pai, Isaac. A coisa em casa era complicada, para dizer o mínimo. O pai dele, Isaac, tinha um favorito claro, o irmão de Jacó, Esaú. Isso deixou Jacó amargurado, meio cínico e com uma fome gigantesca pela atenção que ele nunca tinha. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 28, é claro. Isaac amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. O amor era dividido. E essa divisão, meu Deus, ela definiu tudo o que aconteceu depois. E essa fome de aprovação levou Jacó a fazer umas coisas bem extremas. Primeiro, ele se aproveita do irmão, que está morrendo de fome, e compra o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Surreal. Depois, como a gente lê em Gênesis 27, ele engana o próprio pai, já velho e cego, para roubar a bênção. E ele até consegue o que quer, mas a que custo? O resultado é um desastre. Ele tem que fugir para não morrer. Ou seja, aquele ídolo da aprovação falhou feio. Então Jacó está fugindo, sozinho. E o que ele faz? Ele simplesmente troca de ídolo. Todas as suas esperanças, toda a sua busca por afirmação e sentido, ele joga para cima de uma nova obsessão, o amor romântico, que para ele tinha um nome e um rosto, Raquel. E o que impressiona aqui é a intensidade dessa nova busca. Pensa só, o texto lá em Gênesis 29, versículo 20, diz que ele trabalhou 7 anos por ela e que esses anos pareceram poucos dias pelo muito que a amava. Raquel não era só um amor, ela se tornou a salvação dele. A única coisa que ele achava que ia preencher aquele vazio que ele sentia. E essa urgência dele fica claríssima em suas palavras. Lá em Gênesis 29, versículo 21. Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos. É uma linguagem muito direta, quase crua para a época. Mostra um cara totalmente dominado pelo desejo. E essa obsessão toda deixou ele cego, né? Tão cego que o sogro dele, Labão, o engana direitinho e lhe entrega a irmã errada. De novo, o ídolo dele o traiu. E a idolatria de Jacó não machucou só ele. Pensa na dor que isso causou. Olha para Lia, a esposa que ele nunca amou. Os nomes que ela dá para os filhos são como um diário do seu coração partido. Com o primeiro, Ruben, ela diz, agora meu marido me amará. Com Simeão, o Senhor ouviu que eu era desprezada. Com Levi, a esperança continua, agora meu marido se unirá a mim. É a consequência trágica da busca de Jacó por sentido nos lugares errados. Agora a gente avança no tempo e chega no clímax da história. Anos se passaram, Jacó está voltando para casa e vai ter que encarar o irmão, Esaú, aquele que ele enganou. Ele está apavorado. Na noite antes do encontro, ele faz algo drástico. Ele manda tudo e todos para o outro lado do rio Jaboque. Esposas, filhos, rebanhos, tudo. Ele basicamente se livra de todas as suas seguranças, de todos os seus apoios. Então, como diz lá em Gênesis 32, Jacó, porém, ficou só. Sozinho, na escuridão, e do nada aparece um homem, uma figura misteriosa, e começa a lutar com ele. A noite inteira. Ali, naquele isolamento total, não tinha mais para onde correr, não dava mais para enganar ninguém. Ele foi forçado a encarar a si mesmo e a encarar Deus, frente a frente. E é aqui que tudo muda. O homem diz para ele soltar, amanhã está chegando. Mas Jacó se agarra a ele e diz a frase que define tudo: não te deixarei ir se não me abençoares.
Pensa nisso, Jacó, o enganador, o cara que sempre tentou roubar a bênção, agora está ali, desesperado, se agarrando, se rendendo e pedindo por ela. É uma virada completa. Aí o homem pergunta para ele: qual é o seu nome? E pela primeira vez na vida, Jacó diz a verdade sobre si mesmo. Ele responde: Jacó, o enganador, o suplantador. E é só depois dessa confissão que ele recebe um novo nome, uma identidade nova. Ele não é mais Jacó, agora ele é Israel, que significa aquele que luta com Deus. Sua identidade não vem mais de seus truques e falhas, mas de sua luta com o divino. E isso nos leva para o coração da história, que é um grande paradoxo, uma ideia que parece contraditória. Para ganhar essa nova identidade, Jacó teve que perder. Naquela luta, sua coxa foi deslocada. Ele saiu dali fisicamente mais fraco, machucado. E é exatamente esse o ponto. Jacó saiu daquele encontro mancando, uma fraqueza que ele carregaria para o resto da vida. Mas pela primeira vez, ele saiu inteiro por dentro. Ele perdeu a força física, a autoconfiança, mas ele ganhou quem ele realmente era. Então, a grande lição aqui é esta. O verdadeiro sentido, a verdadeira identidade, não é algo que a gente conquista na marra, com nossos planos, com a nossa força. Foi algo que Jacó recebeu bem no momento de sua maior fraqueza, de total rendição. Não foi algo que ele alcançou, foi um presente. E essa história toda nos deixa com uma pergunta, né? Uma reflexão final. A jornada de Jacó é sobre receber um novo nome, uma nova identidade. Então a pergunta que fica é: qual é o nome que tem definido você? Fracassado, rejeitado, carente? Deus quer lhe dar outro.